boa noite. No Globo Repórter de hoje, os dilemas da timidez. Homens e mulheres que passam mal na hora de falar em público, que tremem quando precisam lutar por um emprego ou fazer amigos. Você vai ver que para tudo isso tem solução. A menina que se escondia embaixo da mesa nas festas de aniversário foi aprovada no mais disputado vestibular de medicina e já estagiou em Harvard. Como Paulinho, o caladão, encontrou forças para ser o astro da sua festa de casamento. João Vitor chegava a sentir tonturas no meio de muita gente, um sintoma de fobia social. Você sabia que 1 em cada 4 brasileiros enfrenta este problema? No programa de hoje, você vai conhecer as receitas de superação dos eternos tímidos. Havia um tempo em que eu vivia um sentimento quase infantil. Havia um medo e a timidez, todo um lado que você nunca viu. E quando esse lado ganha os holofotes num mundo que exige cada vez mais exposição? Haveria espaço para os tímidos? Eles preferem viver sem fazer muito barulho. Não querem, não gostam de ser o centro das atenções. Mas sabem que com o tempo precisam enfrentar o julgamento, a opinião dos outros. Vencer a batalha contra a timidez. Céu azul, 6 da tarde. Lá embaixo, as luzes da noite ainda nem se apagaram. São Paulo amanhece na rotina. Aqui ou em qualquer outra cidade, uma coisa é certa. Na verdade, todos nós temos um amigo tímido, todo mundo conhece alguém que seja tímido. Entre tantos brasileiros, é impossível dizer quantos são tímidos. A ciência nos explica que a timidez é uma ansiedade, a chamada ansiedade social. A pessoa nasce com ela, mas a convivência nem sempre é fácil. O Globo Repórter convidou e essa turma aceitou. Vão dividir as experiências da timidez desde os tempos de criança. Minha mãe dizia, vai lá falar com fulano. Não, mas ele fica aqui, ele tá ali, já vai embora. Não, vai lá. Você é bicho do mato? Vai lá. Então, ouvi muito isso, bicho do mato. Quando eu entrava no elevador, eu não ficava de frente para as pessoas. Eu virava as costas para a parede, eu ficava com o rosto virado para a parede do elevador, na quina do elevador. Quer dizer, tinha uma parede desse lado, uma parede desse lado, e eu não olhava ninguém ao redor de mim. Mas é na escola que surgem os primeiros desafios. Ninguém vai querer fazer um grupo comigo, que eu não converso com ninguém, que eu quase não olho para ninguém. É difícil. Qual o medo? O medo de chamar atenção para si, é isso, eu acho. Entende? Na escola não valorizam quem é tímido, depois quando você vai crescendo, em nenhum lugar valoriza, em nenhum lugar. Então isso vai colocando na sua cabeça que não é bom ser tímido, então é mais uma coisa externa do que interna. Educandário Dom Duarte, Zona Oeste de São Paulo. Entre centenas de crianças da rede pública, como identificar a timidez? Para a criança, né, a gente diz de uma forma geral que saúde mental, isso é uma frase do Freud, é ser capaz de amar e trabalhar. Trabalhar é desenvolver-se, é produzir. Então, uma criança precisa ser capaz de estudar, brincar e amar. Você deve ter visto um monte de criança junto aí brincando. Esse que está quietinho, muito longe de ser criticado ou julgado, ele precisa ser acolhido, ajudado, com muito respeito. Aqui, uma ferramenta contra o bullying tem ajudado na timidez. Eu posso falar, eu tenho amigos e eles vão me escutar. Alguns minutos meditando.
E agora nós vamos começar a voltar. Que delícia. Tá todo mundo bem? Entra em cena o painel das emoções, onde eles revelam sentimentos. Eu tinha muita criança que tinha medo de falar, timidez, até de comer. Então, quando ele começa a trabalhar as emoções, a sentir que aquilo é um medo, que é uma frustração de alguma coisa, cria uma coragem. Ficou tranquilo? E eu tô bem alegre porque eu consegui me adaptar bem. Porque eu tiro todas as coisas ruins que tem na minha cabeça. Hoje, só o Gabriel usou a figurinha do medo. Tem relação com alguma coisa em casa, na rua, na escola? Educandário. No educandário. No educandário? Ah, entendi. Mas o que será? É algum amiguinho? Alguma amiguinha? Medo de algum bicho? Alguma coisa? Possivelmente ele vai ter dificuldade de falar do que ele tem medo. E às vezes ele não sabe mesmo. Ele pôde expressar as emoções. Esse projeto é muito bonito porque é para criança menor, então põe em palavras o que a criança sente com os desenhinhos, né? Não conseguir falar diante dos outros é a agonia da Thaís. Eu senti que eu precisava procurar algum caminho que me ajudasse a superar esse grande medo. A decisão veio depois de travar numa apresentação do trabalho. Não me importava se as pessoas estavam me julgando, se estavam olhando a minha aparência, a minha postura, se o que eu estou falando é relevante. Isso daí era uma questão muito pesada para mim. Quando a pessoa se coloca diante do público, é como se ela viesse com todos esses fantasmas. Carregando isso tudo? Exatamente, fica no inconsciente dela. Bom, eu acabei de passar pela primeira aula. Thaís buscou ajuda num curso de oratória. Começou uma luta pessoal. Tem jeito sim, eu vou conseguir me comunicar melhor de acordo com o tempo. Eu consegui conversar mesmo com as pessoas, ser a protagonista da minha vida, né? A pedido dela, nos encontramos só aqui. Thaís não quer falar muito sobre a vida, sobre os seus fantasmas. Na família isso não foi muito incentivado, a parte do emocional e de me abrir, isso não foi muito incentivado. Só mesmo depois, quando eu enfrentei problemas mais no trabalho, né, que eu vi que não dava mais para me esconder, né? Eu tenho que enfrentar esse problema. Uma pesquisa inglesa comprova o tamanho do problema. As pessoas têm mais medo de falar em público do que o medo de morrer. Um medo tão grande e só existe apoio em consultórios particulares. O que a gente tem aqui, a gente não tem na rede pública. Não. E isso é um problema grave também. Sim. Fora do Brasil, nos países desenvolvidos, nos Estados Unidos, na França, é obrigatório você ter um curso de oratória para saber se apresentar. Uma janela grande com batentes de ébano. A cada aula, uma superação. Hoje em dia é um pouco mais controlável. Eu tô aqui conversando com você, né? Antigamente eu não teria corrido. Mas você acha que vai deixar de ser tímida? Sim, com certeza. Eu gostei dessa ênfase. A gente vai acompanhar essa mudança. E depois de tudo isso, vai ter um desafio final. Vai. Ela vai precisar, dentro de um mês, falar para uma plateia. Diga-me se há no mundo mulher mais bela do que eu. Ela vai ter que superar o maior medo que tantas pessoas têm. Exatamente. A timidez causa cada situação. Veja o aniversário de infância da Ana Luísa. O pai de um lado, eu do outro e ela no meio. Na hora do parabéns, a Ana se escondeu. E ela ficou embaixo da mesa? Ficou embaixo da mesa. Durante quanto tempo? O parabéns inteiro. Foi meio constrangedor, assim, para os convidados mais velhos, mas isso era típico da Ana Luísa. Ela não gostava de exposição. Dá para ver nas fotos. Ana cresceu em Jacareí, no Vale do Paraíba, onde os pais moram até hoje. E essa timidez veio de quem? Olha, quando eu era criança, eu era muito tímido. Eu acho que ela puxou um pouco de mim. Isso que me incomodava, inclusive, nela. Apoio nunca faltou. Muitas dificuldades eu consegui passar por conversar com eles.
Ela está aprendendo a conviver com isso, eu acho. Ela tem que sair daquela zona de conforto dela para acontecer alguma coisa. A menina tímida cresceu e, com tanto talento escondido, surpreendeu muita gente. Aos 17 anos de idade, a Ana Luísa foi aprovada no vestibular mais disputado do país. Seria hora de enfrentar mais um desafio: deixar Jacareí para trás. Eu lembro de estar com muito medo. Medo era a palavra, bem assustada mesmo. Lidar com o mundo sozinha. Sozinha na gigantesca São Paulo, num apartamento no bairro de Pinheiros. Eu não associo diretamente a timidez com solidão. Eu acho que as pessoas às vezes confundem isso. Às vezes eu chamo meu círculo pequeno assim, de amigos para vir aqui. Assim. Quantos são? Uns 4. Difícil é encontrar tempo para isso. E ainda mais como estudante de medicina. Exato. O ponto mais negativo de ser tímido são as pessoas que não entendem muito a timidez e querem que você deixe de ser tímido. Há 4 anos, nos corredores da USP, ela aprende. Se você trabalhar, se você souber lidar com a sua timidez, tudo bem, assim. Nos estudos, a timidez acho que não... até pode me ajudar, eu acho. Eu acho que eu consigo me focar bastante quando eu estudo, porque eu me sinto muito confortável sozinha. E sempre foi assim. Ela era muito disciplinada e muito obstinada. Então, ela ficava horas estudando. Vocês acham que isso tem a ver com a timidez? Quer dizer, ela meio que um escape? Eu acho que sim. Ela exige muito dela, né? Então nunca tá bom. Foi uma busca de saída, né? A senhora acha isso? Ela foi para os livros para escapar dessa... E é uma boa busca de saída, porque ela se desenvolveu. Trouxe para ela crescimento. Ano passado, ela e o amigo Mário fizeram um intercâmbio científico em Harvard, nos Estados Unidos. Agora me conta como é que foi essa experiência de vocês lá, Ana Luísa. O que vocês fizeram nesses 10 meses? O Mário ficou 1 ano lá. Como é que foi essa vivência lá? Essa experiência foi muito boa para minha timidez, para eu lidar melhor com ela. Aos poucos ela começou a soltar, começou a fazer amigos de lá também. Para mim, o maior aprendizado foi interior mesmo. E além do mais, ela voltou com um namorado. Ou melhor, não voltou com o namorado, mas conheceu o namorado lá. Sim. Ela e o Daniel namoram à distância. A Ana está se descobrindo. Por muito tempo eu achei que tinha alguma coisa de anormal comigo. É horrível lembrar disso, né? É. Ela não quer deixar de ser Ana Luísa. Não pode deixar de ser quem é. Eu levei muito tempo para entender que é uma parte da minha personalidade e que eu só tenho que saber lidar com isso. Mas que não é um defeito. Uma semana depois, e a Thaís, como está? Eu tô melhorando. Tô nervosa, tá? Não, então, relaxa. Ainda existe a angústia de falar em público. Para olhar para o público, antes ficava tudo embaçado, a visão ficava meio turva. E isso, ainda bem que já tá melhorando. Percebeu? Retorna. A questão da respiração também ajuda bastante a manter a calma. É uma boa dica para os tímidos. 4, 3. Porque quando você controla a respiração, você controla o seu estado emocional e mental. Thaís já vê diferença no trabalho. Minha comunicação com a equipe está melhorando. Ah, o emprego. Um problema sério para os tímidos. Algumas oportunidades realmente que eu deixei passar por conta da timidez mesmo. E se eu tivesse falado aquilo? Aí se eu tivesse feito diferente? Mas você não consegue mostrar que você tem aquele perfil para aquela vaga. A maioria gosta de quem aparece mais, né? Porque parece que a pessoa expõe mais o que ela faz. Geralmente eu prefiro chamar o chefe para uma conversa mais em particular do que, de repente, ter que expor a minha opinião, no caso, quando tiver muita gente reunida. O trabalho de auxiliar financeiro ajuda o Francisco. É cara no computador. Isso, direto no computador. E eu acho que se isolar acaba recarregando as nossas energias.
Então a gente meio que usa esse recurso para se preparar para as outras situações que vai exigir se socializar, né? Mas nem todo tímido tem essa chance. E eu sempre trabalhei atendendo público. Aí, hoje em dia, eu trabalho no consultório. É secretária? Isso. Aí, na época que comecei, só de escutar o barulho do elevador, eu ficava imaginando, deve ser paciente, vai chegar. Eu já ficava assim, bem nervosa. Hoje em dia, ainda dá, mas eu consigo dominar melhor. E hoje em dia, eu já não perco mais nada por conta da timidez. Não perco. Não perder mais nada, ganhar o jogo. Para Thaís, chegou o dia de falar em público. Oi, gente. Há um tempo atrás, essa situação e falar na frente de vocês, isso não aconteceria. Eu me sentia presa, sabe? Como se fosse numa caixinha, que eu não conseguia nem me mexer e nem respirar direito. A perna tremia, o coração disparava, eu ficava com uma respiração muito ofegante e isso tudo me dava branco. Eu não conseguia falar. A Thaís está usando um relógio que mede os batimentos cardíacos dela. E eu estou aqui para falar para vocês que, se tiver algum tímido aqui, com certeza eu não sou a única, que isso é algo que a gente consegue trabalhar. A timidez, ela pode ser superada, gente. Não é uma doença, não é uma característica imutável da gente. E a gente consegue, sim, vencê-la. Thaís conseguiu, mas faltava uma revelação. Nessa plateia só tem gente tímida. Gente... Gente, é possível sim, sabe? A gente tem que encarar mesmo o medo de frente, pegar as rédeas da vida, porque assim, a timidez às vezes ela inibe a gente de muitas coisas e a gente tem que agarrar as oportunidades, sabe? Essa conquista dela é um exemplo para muitas pessoas, principalmente para jovens como o João Vitor, né? Para que ele possa superar e isso ter um estímulo a mais para poder seguir nessa caminhada de superação. Pois é, a história do João Vitor a gente vai contar ainda nesse Globo Repórter. A gente trouxe isso aqui só para marcar essa sua coragem de ter não apenas dividido isso com a gente. Obrigada. Você dividiu o seu sofrimento, a sua verdade, mas também inspirou muita gente. Acho que isso é o principal pra gente. Quero me desenvolver, sempre mais. Isso é bom. Vai batalhar por isso. Exatamente. Parabéns. Não é a timidez a ser combatida, é o sofrimento que ela pode encobrir que precisa ser compreendido e ajudado. Uma festa de casamento que mais parecia um conto de fadas. E no papel principal, quem imaginaria? O mais tímido dos noivos. Voltamos já já. Nas histórias, nos livros, os tímidos dificilmente são os heróis. Normalmente, eles são apresentados com as suas características que limitam qualquer ação. Um tanto inseguros, quietos, reservados, não sai muito disso. Mas na vida real, enfrentando obstáculos reais, a vida de um tímido pode se transformar. Acredite, num conto de fadas. Um castelo em festa. A princesa e o príncipe apaixonados. Um final feliz, que superou os desafios da timidez. A gente está aqui no bairro da Vila da Penha, é no subúrbio do Rio,
E é véspera do grande dia, do casamento do Paulinho com a Jéssica. E a gente veio para cá porque a gente quis conhecer a família da Jéssica. E eles nos recebem aqui com a especialidade da Jéssica, né, Jéssica? É, o melhor cachorro-quente do mundo. Ela não é nem um pouco tímida, muito pelo contrário, vocês veem isso, né? Olha o que ela já aprontou no Faustão. A Jéssica veio aqui para mostrar que ela faz som de cuíca com a boca. Para Dona Rose, deixar a filha desinibida foi uma vitória. Porque eu não queria que ela fosse tímida como eu, porque isso me incomoda. Me incomodava, né? Que hoje em dia eu já venci muito isso, não considero assim mais tímida, não. A Jéssica era tímida? Sim, era tímida. Aí eu resolvi matricular no teatro e daí pra frente acabou a timidez. Com tantos talentos, a extrovertida Jéssica conquistou o coração do tímido Paulo Vitor, o Paulinho, desde aquela festa, 7 anos atrás. Eu vi primeiro. É. Não, mas eu que me aproximei. Ué, mas você não é o tímido, Paulinho? Sou, mas... Como é que essa timidez aparece no seu dia a dia? Às vezes a gente tá com outras pessoas e eu não falo nada, assim. Fico quieto e tá confortável desse jeito. Às vezes ele reclama, porque ele fala assim, por que você fala com todo mundo? Paulinho é de Petrópolis, região serrana do Rio. Gosta da vida no campo. Ele é agrônomo e nada tímido no trabalho. O casal já está morando junto em Cocos, no interior da Bahia. O sogro só vê qualidades na timidez do genro. O tímido, ele pensa muito mais antes de se apresentar, falar alguma coisa. Ele vai filtrando as informações e quando ele fala basicamente o que é importante. Bom, agora falta bem pouco para falar o mais importante na cerimônia tão esperada. A gente está entrando agora no quarto que era da Jéssica, onde estão sendo feitos os últimos preparativos. E claro que isso inclui o vestido de noiva, que é lindo, e o Paulinho não viu ainda. Não. Deus me livre de ver. Foi o primeiro que eu vi, amor à primeira vista, vestido e falei, é esse. Mas e o Paulinho nessa festa? Quando você viu o castelo e soube da ideia dela, você topou na hora? Topei, com timidez, mas topei. Ele vai ficar tranquilo. Vai. Eu aposto que sim. E vai curtir? Vai, bastante. Nem que eu tenha que forçar. Pessoas diferentes costumam dar certo a relação, né? Porque os dois se complementam, se respeitando. Faz 6 anos que a Jéssica resgatou o manhoso das ruas. Qual é a ideia, então, do manhoso durante a cerimônia? Então, a daminha vai jogando um petisco e ele chega até lá, o gazebo. Levando as alianças. Levando as alianças. A gente vai saber amanhã. Ê, bonitão. A vida sentimental dos tímidos pode ser difícil. E às vezes você fica para trás, né? Já aconteceu de eu estar num ambiente festivo e uma menina tem interesse por mim, mas foi para mim extremamente difícil. O dançar nem seria o problema seria dançar com a menina. Isso. Dançar sozinho não teria problema para você? Não, nenhum, mas extremamente envergonhado porque tinha que dançar com a menina. Na verdade, o medo central na ansiedade social é o medo do julgamento do outro. E que os outros estão pensando de mim. Exatamente. E aí, nessa aproximação afetiva, a gente está submetendo, em alguma medida, ao julgamento e à crítica e à aprovação do outro. Isso é muito difícil para um paciente com ansiedade social. Já dizia o poeta Fernando Pessoa, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Os sonhos de Jéssica e Paulinho vão se concretizar aqui. Um castelo erguido por barões na década de 1920. São os últimos detalhes para a grande noite. Flagramos o Paulinho pelos corredores da nobreza, levando o ferro de passar. Alguém falou pra você que príncipe também passa camisa? Tem que passar, né? E hoje tá um sentimento diferente dentro de você? Agora começa a dar um frio na barriga, né? Mas tá sendo bom. Do outro lado do castelo, um dia de princesa.
Como é que você tá, Jéssica? Nervosa. E eu quero que ele me veja como a mulher mais linda do mundo. No quarto do Paulinho, os pais dos noivos em clima de festa. Esse é o pai do Paulinho. Tá mais nervoso que eu. Aliás, eu tô louco pra dar um abraço nele, porque olha só, já tem quase um ano, né? Quanta emoção nesse reencontro. Mano, você vê esse cara aqui me proporcionou um orgulho muito grande. Um abraço entre tímidos. Pai, filho e o melhor amigo, com quem nem era preciso usar palavras. Bom, eu conheci o Paulinho, a gente já tinha por volta de 15, 16 anos. E ele era, de fato, assim, extremamente calado. Eu sempre fui tímido também. E aí eu percebi que a gente ia conseguir estabelecer uma relação a partir do olhar. No começo nós falávamos muito. E ri, e sorri, tá tudo certo. Ele pode até se prender um pouquinho, mas ele já não é como era antes, não. Ele melhorou muito. Ele era muito mais tímido. Eu volto no tempo aqui. Quando eu, tímido, estava no lugar do Paulinho, 20 anos atrás. Acho que melhorou um pouquinho, vê lá. Enforcando sempre vai estar, né? E como é que você acha que ele está agora? Ele está tenso, quieto na dele, se controlando para não passar isso. É o nosso sonho. Tenho certeza que ele vai ficar muito feliz e vai até esquecer de ficar tímido. Em todo casamento, a noiva é sempre o alvo dos nossos olhares. Com a Jéssica, então, com certeza não vai ser diferente para os cerca de 200 convidados. Mas por tudo que a gente conhece do noivo, vale a pena prestar atenção também no Paulinho. Por tudo que ele está fazendo, por tudo que ele está enfrentando, por amor, para realizar o sonho da Jéssica. Aliás, eu perguntei para os dois como eles imaginavam que seria a... Nesse momento te ameaçou desaparecer? Não. Paulo, a Jéssica também te ameaçou, te coagiu a estar aqui nesse momento? Com tantos convidados nessa cerimônia, eu quero ver se o Paulinho não vai travar na hora H, na hora do sim. E chega o grande momento do manhoso com as alianças. É dizer na frente da nossa família que ele é o grande amor da minha vida. Meu diamante negro, lindo, gato, caipira. Mas eu te prometo que eu vou te dar o melhor. Eu te amo, minha princesa. Para 1 em cada 4 brasileiros, os efeitos de ser tímido vão muito além das simples limitações. É neste momento que o quadro da timidez se agrava e o que era uma ansiedade, uma característica daquela pessoa, se torna uma doença. Um bloqueio movido pelo medo de estar sempre sendo julgado pelos outros. Diante disso, o isolamento é um esconderijo e para encontrar uma saída, é preciso ajuda. Diante dos outros, um turbilhão de sensações. Boca seca, suor, o rosto fica vermelho, tremedeira. Difícil explicar. João Vitor sentiu isso aos 7 anos de idade, na casa da avó, cheia de parentes. E eu vi que eu estava muito angustiado, muito apertado, sem falta de ar. E aí eu subi pro quarto dela. Você sentia falta de ar? Falta de ar. Como se estivesse preso em algum lugar e apertando. E quando ele veio falar, eu falei, o que você sente? Ele, mãe, eu sinto, sei lá, uma coisa me fechando, mas eu preciso de ajuda. E eu não conseguia enxergar aquilo nele. Então ele teve que vir até mim e pedir ajuda. Então aquilo pra mim foi bem chocante. E qual foi o diagnóstico? O que o psicólogo falou para a senhora? Timidez excessiva e fobia social. A timidez passa a ser um problema quando ela passa a me causar prejuízo funcional e intenso sofrimento. Ou seja, quando a timidez se transforma num limitador para se fazer alguma coisa. O marcador da diferença entre a timidez e a fobia social é o sofrimento e o grau de incapacitação. A pessoa até percebe que algo está errado.
A dificuldade é ela entender que isso é um sintoma e não uma característica dela. Então, tem um estudo que aponta pra gente que só 5% dos pacientes com fobia social chegam a buscar tratamento. A Universidade Federal do Rio de Janeiro ajuda nesse tratamento desde a década de 80. Nessas salas, o atendimento é gratuito. Para gravar aqui, nos foi pedido que não revelássemos a identidade dos pacientes. Afinal, para quem tem esse transtorno, qualquer exposição pode ser um grande sofrimento. As mulheres sofrem mais com a doença, mas os homens são maioria na busca por tratamento, à base de remédios ou de terapia. João Vitor procurou psicólogos perto de onde mora, em Ramos, na zona norte do Rio. Ele teve que encarar um shopping lotado, porque parte do tratamento é a exposição aos medos, mas com muito cuidado. A respiração, Márcio, é muito importante. Você respirar, você começar a tirar a tua mente daquele ambiente ali, faz com que a pessoa relaxe e flua. Isso e distrair a mente, tipo, cores vermelhas no local. Cores vermelhas, cores azuis, quantas coisas tem, e respirando. E aí você esquecia aquilo ali, esvaziava a mente, voltava. Porque a ideia da exposição é que a pessoa se habitue com aquela situação e vá reduzindo a ansiedade. A família, nesse processo, ela é muito importante. Porque é na família que ele sente a segurança. Porque ao redor dele as pessoas podem pensar que é frescura, faniquito, e não é. A fobia social e a timidez é um assunto muito sério. E isso pode levar até uma depressão. Hoje, João Vitor já realiza sonhos. Eu toco piano, e aí eu tive o prazer de fazer meu primeiro recital na frente das pessoas. Muita adrenalina, muito nervoso, meu ombro tremendo, mas aí foi tudo muito bem. O pessoal me aplaudiu, fiquei meio envergonhado assim, mas até que foi bem legal. Uma vitória para você? Uma vitória. Você fez uma pergunta interessante, assim, se para ele é uma vitória, como ele sempre busca todos os dias superar os medos, eu falo para ele que a vitória é todo dia. A gente já está nesse tratamento há 7 anos, mas a vitória de todo dia é que nos dá força para a gente continuar. Agora, o que a gente está fazendo aqui neste momento, 2 câmeras apontadas para você, o repórter chato fazendo perguntas, você percebe que neste momento você está tendo outra vitória, não? Percebo, sim. Eu acho incrível poder contar a história para as pessoas e ajudar a superar. Sobreviveu e foi muito bem. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado. A música ajudou João Vitor na busca da cura e empurrou a tímida Priscila para um grande palco. Do The Voice para todo o Brasil. Me chamo Priscila Tossian, tenho 28 anos. Falo aqui, do Rio de Janeiro. Toco no metrô do Rio. Esse é o meu palco. Palco livre. Muitos viram a cara, muitos se afastam, outros já chegam, dão um abraço, dão um carinho. A timidez ainda é muito grande. Tímida, ela criou coragem e soltou a voz. E a música sempre me atraiu. Sempre vi ela como uma luz no fim do túnel. Eu te amo. Tem coisa que a gente tem que enfrentar mesmo. Você quer aquilo, então você tem que ir de cara. Conselho de mãe, que criou a Priscila em Campo Grande, zona oeste do Rio. Deus não quer preguiçoso em sua obra, porque senão o tempo sobra. Muito bom! Essa música eu cantava pra minha bonequinha aqui. Você lembra dele cantando? Fazia ela dormir. Além do talento, Dona Eunice e seu José emprestaram a ela a timidez. Em algum momento a senhora sentiu que a timidez travou a senhora? Muitas vezes. Quando vem até o arrependimento. Poxa, eu não fiz isso. Mas a Priscila, acredite, nem se considera tão tímida. Eu acho que eu tenho um tempo diferente mesmo, de entender as coisas. Eu brinco que meu cérebro entende depois. Outra percepção. Ou então você observa mais, né? Mais detalhes. Detalhes, dificuldades. Priscila canta para mudar a própria realidade.
Eu lembro que às vezes eu não tinha passagem para ensaiar. E aí minha mãe, ela dava um jeito dela e me ajudava sempre. E sempre apoiava. Você vai ser uma vencedora. Meu pai fala isso desde que eu me entendo por gente. Mesmo a pessoa não seja tímido, tem que botar para fora a timidez e enfrentar. Tem que enfrentar. Toda a beleza da cidade do Rio escondida. O que é exuberante, o que chama atenção, encanta. Nada disso a gente pode ver por causa das nuvens. Para muita gente, a timidez tem um efeito parecido ao de um dia nublado. A pessoa pode ter talentos, competências, mas se não mostra, se não expõe esse valor, também fica escondida. O esconderijo pode ser a internet. Aqui, um grupo de tímidos se conheceu há 7 anos. E chegou a hora de contar a vocês. Foram eles os personagens do nosso programa. Mas pensa que foi fácil convencê-los? Passamos um mês tentando uma entrevista. E finalmente marcamos nosso primeiro encontro num palacete do século XIX. Estava me sentindo muito mal, me sentia muito sozinha. E aí eu fiquei procurando na internet alguma coisa sobre timidez, sobre pessoas que passavam a mesma coisa do que eu. Ele encontra nos iguais dificuldades semelhantes, outras mais simples, e se relaciona, se sente aceito, amado. O grupo é terapêutico, o grupo é preventivo. Porque eu fiz amigos de verdade que eu levo para a vida agora, coisas que antes do grupo, para mim, eu tinha muita dificuldade. De lá para cá, um apoia o outro e todos evoluíram juntos. Aqui na Ilha Fiscal, eles abriram o coração. E eu era mais um tímido entre tantos. Timidez não é problema e a gente pode ser muito feliz assim. Sim, com certeza. E as pessoas são diferentes, né? Temos bilhões de pessoas no mundo e cada um tem um jeitinho de ser. Eu gosto de ser tímida. Você gosta de ser tímida? Eu gosto. Elas não estão sozinhas, entendeu? Não estamos mesmo. Adivinhe o que aconteceu no fim do passeio. A guia, que recebe os visitantes com tanta desenvoltura, acabou confessando. Quando eu viajo, e viajava muito sozinha, sempre com um livro na mão. Eu sempre fui muda e voltava calada. Eu não falo com ninguém em viagem, nenhuma pessoa. Então eu sou realmente muito tímida. Sofrimento compartilhado é diminuído. Sonho vivido junto se torna realidade. Não é assim? Então, isso é o grupo. E você fica agora com a série Assédio. Um bom fim de semana e até a próxima sexta. Ontem história, amanhã mistério. Céu azul, céu azul. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum.